O capítulo 4 mostra aí o ataque aos sindicatos, a guerra aos sindicatos. Tão demonizados, né, nos dias atuais, hoje é quase que senso comum, né? Todo mundo mete a lenha nos sindicatos, mas para isso foi feito todo um programa, uma estratégia para a destruição da forma do sindicato como funcionava anteriormente. Como os sindicatos eles vão ser apontados como um dos principais motivos para a retração do lucro, vai se criar uma série de técnicas e de táticas para desbaratá-los, né? Que vão ser descritas aqui nesse capítulo 4. E assim como outros capítulos dessa unidade 1, o capítulo ele começa com a citação de jornais e revistas ligadas ao mundo dos negócios, né? Neste caso, ele aparece lá reclamando da atuação dos sindicatos. Uma dessas notícias, manchetes, frases, aparece na revista The Business Week, 1970, que coloquei aí também na imagem. Ela me chamou muita atenção, né? Porque parece exatamente uma denúncia contra quem a empresa representa. O funcionamento de uma sociedade democrática implica que nenhum grupo possa acumular em seu seio um poder tal que lhe permita ditar sua lei. É exatamente isso que as empresas fazem, que as grandes empresas fazem. Fazem passar uma lei para que todas as pessoas sigam, que o governo passa a seguir o que são seus interesses. E aí sempre aparece também outras reclamações que são bem cotidianas e que a gente vê aí até os dias atuais nos jornais, que é o país não tem condições de atender às reivindicações dos trabalhadores, o país vai quebrar. Agora recentemente aí teve uma revogação da tentativa de piso para os enfermeiros, foi bloqueada lá, e aí apareceram nessas revistas ligadas aos grupos econômicos mais importantes do país, né, falando que o país não tinha como arcar com esse aumento de salários aí, né, um piso mínimo do salário dos enfermeiros, né. Então, novamente, é o que a gente vê esse discurso aqui, pelo menos desde os anos 60, 70, se consolidar. Dizer que se atender essa demanda vai gerar uma crise inflacionária, enfim, a ideia de apelar para o coletivo, né, como se eles estivessem realmente preocupados com o coletivo da sociedade. É apenas um argumento ali que é ideológico, altamente falacioso também. Mas assim, as críticas dos patrões aos sindicatos nessa época, elas eram ambivalentes ou contraditórias, porque ao mesmo tempo que eles reclamavam que os sindicatos tinham um poder demasiado para conquistar o que o conjunto dos trabalhadores estavam reivindicando, também eles lamentavam que os próprios sindicatos, os líderes sindicais, não conseguiam mais conter as suas bases como períodos anteriores. Quer dizer, não era mais possível assegurar uma chamada conciliação de classe, porque assim que uma concessão era atendida, logo os trabalhadores estavam reivindicando outras medidas, outras ações, né? Queriam outras coisas então nesse sentido. Ao menos teoricamente, né, os argumentos neoliberais contra os sindicatos vão ter aqui uma longa vida, desde os primeiros economistas da Sociedade Monte Pelerin, que são os precursores dos neoliberais, onde vai aparecer, por exemplo, a ideia de que os sindicatos eles forçam a fixação monopolista dos salários. Ou seja, eles não deixam que os salários estejam ali no sistema de livre mercado. Os sindicatos estão ali barganhando. Aparece lá um economista, Fritz McClure, que era o mestre do Milton Friedman, que ele vai defender uma posição bélica em relação ao sindicato. A frase dele é a seguinte: a paz industrial é algo que devemos desconfiar, pois ela só pode ser comprada ao preço de uma distorção elevada de uma estrutura do salário. E aí, a partir dos anos 70, já é consenso entre os patrões que os sindicatos eles devem ser reprimidos. A questão é como fazer isso. E eis que surge um novo gênero de consultores de empresas, os Union Busters, que são os exterminadores de sindicatos. Aí a obra do Chaman Yu, ele vai descrever um seminário, duração de 3 dias, com estes consultores aí, com esses exterminadores de sindicato. Tinha lá um psicólogo e um advogado. No primeiro dia do seminário, o psicólogo vai ensinar aos supervisores, diretores, como criar um ambiente hostil aos sindicatos dentro da empresa, né? E tem de tudo. É impressionante. Eu fiz um inventário aqui que eu achei muito curioso, bizarro, mas interessante. Já começa na entrevista, né, fazendo perguntas ali ao candidato, ou possível funcionário, se esse cara teria tendências a apoiar causas progressistas. Não fala diretamente do sindicato, mas começa ali fazendo perguntas que tem a ver se o cara
apoia algumas pautas e tal, progressistas, e aí se ele já apoiar, você já corta fora. Depois de ser contratado, já deixar claro para o funcionário que a empresa atua sem sindicatos, porque não haveria necessidade. Todo mundo acha melhor assim. E também ele vai ensinando lá linguagens, digamos assim, formas de tratamento ou de símbolo para não gerar uma fratura tão grande entre quem manda e quem obedece. Então vai ensinar lá os supervisores, por exemplo, a não ir com carro de luxo ao emprego. Não chamar os funcionários de trabalhadores ou empregados. E nem os patrões de patrões. Quer dizer, a ideia é criar uma noção de que não há diferença de tratamento, que todo mundo faz parte de uma mesma e única empresa. E também nessa ideia de readequar a linguagem, dar às pessoas títulos que elas considerem importante, como por exemplo técnico ou engenheiro. Ou aí, recentemente, no Brasil, isso virou moda, né, chamar o cara de colaborador, em vez de chamar de funcionário. Então, é um colaborador, não é um funcionário, não é um empregado, como se o cara estivesse fazendo aquilo voluntariamente. E também ele recomenda lá que os funcionários devem responder a testes de personalidade, seu tempo ali na empresa, para estabelecer um perfil psicológico dessas pessoas, né? Verificar se elas têm tendências a sindicalizarem. E depois de fazer todo esse estudo, verificar, né, perceber ali se algum dos funcionários ou alguns dos funcionários estão mais vulneráveis a se sindicalizarem. No caso de encontrar esses caras, demitir logo, né? Ele fala não ter remorso, não ter sentimento de culpa ao demitir, porque sem os sindicatos as empresas têm um grau muito maior de liberdade para contratar quem quiser, quando quiser, distribuir função, cargo, promoção. Então é uma liberdade da empresa e uma dor de cabeça a menos para os supervisores, porque se der algum problema, vai cair tudo em cima deles, né? É o que o psicólogo está dizendo aqui. No dia seguinte, aí o advogado que assume esse seminário. Ele vai ensinar algumas manobras para travar a constituição de um sindicato. Ele distribui também alguns cartazes, folhetos, cartilhas antissindicais, já meio que pré-produzidas para os caras usarem. Tá? Ele vai recomendar que eles espionem os funcionários. E ao espioná-los, verificar, perceber se estão participando de reuniões do sindicato. Se tiverem, estacionar o carro próximo, né, de onde está tendo a reunião, por exemplo, caso de um hotel, identificar os líderes e já demitir esses caras. Só que usando outros expedientes, como por exemplo faltas, advertências, para passar um grau de legitimidade, né? Para não dizer que foi demitido porque o cara estava ligado ao sindicato, já que isso seria contra a lei. Ficar atento caso os funcionários, assim que aparece um supervisor, ficam mudos, ficam calados, pichações no banheiro, então, ou se tem muita gente indo no banheiro ao mesmo tempo, né? E criar uma sala de guerra, onde vai ter lá relatos e informações sobre os funcionários, descrições, se o funcionário é leal, se ele está mais ligado ao sindicato ou se é duvidoso. Então aí você vai coletando essas informações nessa sala para já organizar as possíveis demissões e também distribuir cartazes, formas de fazer com que os trabalhadores fiquem mais próximos da empresa, como por exemplo organizar coquetéis gratuitos, mandar peru de Natal, enfim, com mensagens aí dizendo que o sindicato poderia estremecer a relação entre o funcionário e a empresa. É muito, assim, até anedótico essa passagem do livro, que você pensa assim, não, isso não é possível, isso não tem como acontecer, né? Mas descrições aqui feitas com documentos e depoimentos de exterminadores de sindicatos que se arrependeram, depois foram fazer outra coisa, foram trabalhar, foram ter outras funções aqui na vida, né?